Olá a todos, bem-vindos ao canal. Vamos começar uma série de aulas para iniciantes para o entendimento de banco de dados Oracle. Oracle é um banco de dados relacional, ou seja, ele tem tabelas, não arquivos, que se relacionam com outras tabelas através de comandos de ligação. Como um banco de dados não relacional, podemos citar o MongoDB, que os registros são interligados por estarem dentro da mesma estrutura. Ambos os modelos têm vantagens e desvantagens, porém o Oracle é o banco de dados mais aceito nas empresas hoje em dia. O SQL Server também é relacional, mas você escuta falar dele em alguma empresa? Então vamos aqui executar o SQL Developer, você já deve ter instalado, se não, instala ele numa aula anterior que eu já gravei aqui. Pronto, ele já abriu. Ele demora um pouquinho porque ele é feito em Java, por isso que ele tem essa dificuldade toda aqui. Depois de carregado, para se conectar ao banco de dados, você precisa saber qual é o IP do servidor, está aqui, né? Qual a porta que está executando, aqui, e qual o nome do serviço ou CID, porque cada um desses três itens pode variar. Você pode ter mais de um banco de dados no mesmo IP com portas diferentes ou serviços diferentes. Quando você entra numa empresa, alguém passa esses dados para você, não tem outra forma. Você também precisará de um usuário e senha que permita a conexão do banco. Então eu já tenho um usuário disponível aqui, ó. Se eu clicar nele e botão propriedades, na aula anterior eu já havia criado aqui ó, o IP, a porta, o nome do serviço, usuário e senha. E coloquei o banco como teste. Vamos dar um testar aqui. Olha lá. Status com sucesso, quer dizer, a conexão foi feita com sucesso. Então vamos conectar o banco. Ele abriu uma páginazinha de teste aqui. Então aqui está nós começarmos criando uma tabela. Como que cria uma tabela? Você dá create table, meus pais é o nome da minha tabela. Aí, entre parênteses e ponto e vírgula, você vai colocar o nome dos campos aqui. Eu vou explicando isso devagar, tá? Não precisa ficar preocupado. Então, código é um number de 5, nome é um varchar 2 de 100, data nascimento é um date, renda é um number de 10 com 2 decimais, já vou explicar tudo isso, tá? E sexo é um char de 1. Vamos dar F9. Tabela meus pais criada. Pode vir em inglês ou em português a mensagem, mas deve ser table, alguma coisa e created. Muito bem, então agora vamos ver aqui o que eu fiz aqui. Eu dei um create table, palavra reservada, nome da tabela, entre parênteses, os campos separados por vírgula. Esses são os tipos mais comuns nas tabelas. Então, o number, ele é um campo numérico que aceita até 18 posições. Se você não colocar entre parênteses o número, ele aceita até 18. Em geral, coloca-se a quantidade máxima que o campo vai conter entre parênteses. Aqui, no caso, eu coloquei 5. Se contiver decimais, você coloca a vírgula e a quantidade de casas, que está aqui. Tá vendo? Renda number 10,2. O campo varchar 2 é um campo de caracteres ou string. A diferença é que ele só vai ocupar a quantidade que estiver digitada, não o total máximo que você definiu. Nesse caso, se você digitar 20 caracteres, ele só vai armazenar 20. Se digitar 150, ele vai truncar para 100. O date. Date é um campo que contém data e hora. Você pode transformar uma data que está em string ou texto para o formato data. Veremos isso mais à frente. O number que eu te falei aqui de 10,2, né? Aqui o number tem decimais, como eu já comentei. Uma observação, o total do campo será 10 posições e dentro das 10, 2 decimais. Então o valor tem 8 inteiros e 2 decimais. Ficou claro isso? O char 1, semelhante ao varchar 2, mas ele ocupa exatamente a quantidade especificada. É usado quando o campo será preenchido exatamente com a mesma quantidade. No varchar 2, você não sabe o quanto vai ser digitado, e para economizar espaço, usa-se ele. Muito bem, criamos nossa primeira tabela. Dentro de uma empresa, dificilmente você vai ficar criando tabelas o tempo todo. Provavelmente você vai utilizar as tabelas que já existem. Mas agora você já sabe como criá-las se precisar. Agora vamos aprender a ver o conteúdo da tabela. Então vamos apagar aqui. Vamos apagar. Então vou colocar select asterístico from meus pais. Cria essa tabela meus pais porque ela vai ter relacionamentos. Por isso que é esse nome aqui. Então assim, o asterístico informa que eu quero ver todas as colunas, por isso que é asterisco. O from
a partir de qual tabela que eu quero ver. Então é from, nome da tabela. E o ponto e vírgula para finalizar o comando. Então nós podemos tanto dar F9 aqui no SQL Developer ou dar essa setinha aqui, ó. Tanto faz. Viu? Não apareceu dados porque ainda não incluímos, mas mostrou as colunas. Bancos de dados relacionais trabalham com linhas e colunas, e agora que precisamos incluir novos dados, este será o formato, linhas e colunas. Então vamos dar um comando de inserção aqui nessa tabela. Eu vou criar uma outra aqui, vou fechar isso aqui, vou criar uma outra aba, assinar maior, arquivo de banco de dados, arquivo SQL. Aí ele tem o diretório, tem o nome que ele vai criar aqui, que a gente pode reutilizar os comandos. Então é insert into nome da tabela, aí values, entre parênteses, nós vamos colocar todas as colunas. Então a primeira coluna é código, a segunda coluna é nome, José da Silva. A terceira coluna é data de nascimento. Eu vou explicar esses dados aqui, não fique apavorado. 1960, DD, MMRR. Já ficou meio intuitivo o que está fazendo aqui, né? Vírgula, próxima coluna é a renda. Próxima coluna é o sexo. Esse comando vai incluir uma linha na tabela, separada por colunas. Cada coluna ali foi separada com uma vírgula e tem seu conteúdo. Vamos ver como é que ficou. F9, ele está perguntando qual é a conexão, é a conexão teste, ok. Olha lá, uma linha inserida. Vamos ver como ficou? Vamos voltar aqui para o anterior. Triângulo aqui. Olha lá. Código 1, José da Silva, data de nascimento, renda e sexo. Apesar do ano não ter o século aqui, ele é só visual. Internamente, o século está lá. Vamos mudar a configuração do SQL Developer para podermos ver melhor. Então, você vem aqui em Ferramentas, Preferências, Banco de Dados, está aqui. Aí esse NLS aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, formato da data? Põe mais 2 R's aqui. Ficar 4 R's. Vamos dar um OK. E vamos executar novamente o select. Tá vendo ali, ó? 1960, tá certinho. Bom, voltando ao insert. Você teve que colocar os dados na ordem que eles estão na tabela. Você lembra? Aqui. Tá vendo? Não tem problema nenhum quanto a isso, mas há uma forma que é mais utilizada principalmente dentro dos programas que você irá fazer, como Java, C++ ou PLSQL. Esta é a forma mais segura para evitar erros, que não precisam ser de sintaxe, mas sim de inverter campos. Então vamos fazer um outro aqui. Vamos incluir mais uma pessoa. Vamos manter aqui. Então, select, insert into pais. Aí aqui você vai abrir parênteses. Eu estou pulando linha para facilitar a visualização, mas pode ser tudo numa linha só. Então, abre parênteses depois do nome da tabela. Aí você vai colocar o nome da coluna. Vou colocar tudo numa linha só, tá? Depois do nome da coluna vem a vírgula. Aí a segunda coluna, a terceira coluna, a quarta coluna e a quinta coluna. Vou tirar o espaço aqui só para você que pode ser feito tudo numa mesma linha. Aqui ficou feio visualmente. Então tá. Então, depois do nome da tabela, eu coloquei as colunas que eu quero que dê insert. E aqui embaixo os valores, só que nós temos que mudar. Então aqui o código é 2, o nome é Maria da Silva, a data de nascimento pode ser 1/10/62, vamos mudar um pouco. O valor aqui da renda pode ser 200 e ela é sexo feminino. Vamos executar, F9. Opa, deu um erro aqui, por quê? Eu coloquei sexo e depois renda. No values, eu coloquei renda e depois sexo. Ele acusou uma incompatibilidade de tipos. Vamos consertar. Vendo aqui, ó, eu coloquei sexo e renda e aqui embaixo está renda e sexo. É só fazer o acerto aqui, ó. Vamos tirar o sexo daqui, colocar aqui para cima, vírgula, tira essa vírgula daqui. Vou fechar aqui para você visualizar melhor. Tá vendo? Agora está na ordem. Código primeiro, depois nome, data de nascimento, sexo e renda. Vamos executar. Viu? Agora funcionou. Vamos fazer um select para ver se funcionou de verdade. Olha lá. Os nomes estão lá. Ok, mas por que a data tem esse toDate no insert? Vamos voltar aqui para visualizar. Tá vendo esse cara aqui, ó? Por que ele tem esse toDate aqui? Esta é uma função do Oracle responsável por converter uma string em data.
Você coloca o ToDate, abre parênteses, o texto da data, aí vírgula, e qual é o formato que ela está. DD para dia, com 2 dígitos, MM para mês e RR 4 vezes para o ano. Até o ano 2000 era 4Y, e ainda funciona se você colocar, mas é mais seguro colocar os 4 Rs, por causa da virada do século. Vamos fazer um teste com data para fixar. Eu já tenho uma tabela criada aqui para fazer isso. Vamos dar um select aqui. Muito bom. Tem uma tabela de teste aqui. Então, teste. Pedindo a conexão. Olha lá, ela está vazia. Então vamos fazer um insert nela aqui. No SQL Developer você pode colocar mais de um comando aqui dentro. Aí você executa o triângulo com o cursor dentro do comando ou F9. Então vamos colocar aqui insert into test values ToDate. Aí é 20/03/2021. 2021, isso. Aí qual que é a máscara? Dia, mês e ano. Certo? Vamos executar. F9 ou triângulo. Esqueci de fechar um parênteses aqui, né? O ToDate tem um parênteses e o values tem parênteses. Então vamos executar. Olha lá, uma linha inserida. Tá aqui embaixo. Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil a visualização. Vamos voltar aqui, ó, vou dar um clique aqui em qualquer lugar, F9, ele vai dar um select. Tá vendo? Ó, 20/3/21. Vamos fazer um outro aqui. Vamos inverter isso aqui. Então, é 2021 03/20. Fecha aspas. Então agora estou com o ano, o mês e o dia. F9. Então aqui, ó, o ano, mês e dia. Então agora a máscara é ano, mês e dia. Vou dar um insert, uma linha inserida. Vou apagar aqui. Vamos executar. Olha lá, mesma coisa. Então vamos colocar. Deixa eu colocar na linha de baixo aqui. Para comentar um bloco, se você precisar, você usa o traço. Tá vendo? Ele faz um comentário do bloco. Eu já copiei a linha e coloquei ela para baixo aqui. E se você quiser copiar um bloco inteiro, você dá barra, asterisco e fecha com asterisco barra. É igual é no Java e no C. Tá vendo? Tudo isso aqui agora é comentário. Então vamos desfazê-lo. Então está comentada a linha ali. Vamos pegar uma outra data aqui. 20/3/2000. Não, essa não. Isso aqui já foi, né? Vamos fazer diferente aqui. Para entender melhor. Então 03, mês, dia, 20/21. Tá vendo? O formato da data já está diferente. Então é mês primeiro, aí tem barra, dia e os 4 do ano. F9, uma linha inserida. Voltando aqui em cima, a data continua a mesma coisa. Já entendeu? Sim. Na verdade, a sua preocupação deve ser com o segundo parâmetro do ToDate, que indica qual a máscara da data. Voltando, agora a criação da tabela pode ser vista por outros usuários. Há comandos para permissão pública que você deve executar para todos verem. Mas dentro da empresa, como já disse, você vai utilizar tabelas já existentes e, se precisar criar, o analista responsável vai te passar o comando para os outros terem acesso. Não esquenta com isso agora. E os dados que você incluiu são visíveis para outros? Vamos voltar aqui, vamos fechar essa janelinha. Eu não quero salvar. Vou fazer um select de novo aqui. Olha lá. Será que esses caras aqui são visíveis para outros usuários? Vamos abrir o SQL Developer novamente. Uma outra aqui, uma outra instância. Bom, ele carregou uma segunda instância aqui. Vamos fechar as abas que não tem necessidade. Ele já criou uma aba aqui. Vamos dar select lá naquela tabela. Select asterisco, todas as colunas from meus pais. Vírgula F9. Ele está perguntando a conexão, é teste. Ué, o que aconteceu? Por que os dados não estão lá? O Oracle trabalha com o conceito de sessões. Cada instância do SQL Developer ou PLSQL Developer, que esse é pago, né, cria uma nova seção no banco de dados. Assim, ao abrir o outro SQL Developer, foi criada uma nova seção para o meu usuário. Isso faz com que cada seção seja dona dos seus dados, até você emitir um comando de confirmação ou uma autorização para que os dados sejam públicos.
Esse comando chama commit work. No caso do SQL Developer é esse ícone aqui, ó. Tá vendo esse? Aqui, ó, efetuar commit, F11. Mas também você pode escrever. Então vamos voltar para o SQL Developer anterior. Tá vendo aqui, ó? Eu estou numa seção aqui, né? Então vou abrir um outro arquivo. Só vou escrever commit work, ponto e vírgula, e vou mandar executar. Ele está pedindo a seção, né? Olha lá, commit concluído. Vamos voltar no SQL Developer anterior. Vamos executar aqui. Os dados estão lá. Então agora esta seção aqui tem acesso aos dados que eu incluí lá. Se eu fizer insert, delete ou update, que são comandos que nós vamos ver para frente, eles só vão funcionar para outras pessoas se eu der esse comando commit work. Vou encerrar esse aqui, SQL Developer. Vamos voltar aqui. Você pode escrever só commit, que às vezes é mais comum, mas eu prefiro escrever commit work, porque fica claro o que está fazendo. Às vezes só a palavra commit acaba escapando. Vamos voltar então para o SQL Developer aqui. Os dados agora foram comitados. Esse é o termo quando alguém te pergunta: e aí, já comitou seus dados? Quer dizer, já efetivou as alterações? O commit funciona para o delete, que nós vamos ver, o insert, que nós estamos vendo agora, e o update, que nós vamos ver também. O select só lê, não altera. Então o commit não afeta o select. Afeta no seguinte sentido: o select não vai trazer os dados que você acabou de inserir, deletar ou dar update, enquanto você não der commit. É essa parte que afeta. Por enquanto é o suficiente. Vimos select, insert, e na próxima aula veremos delete e update. Por favor, não esqueça de dar um like e compartilhar o vídeo. Inscreva-se no canal e clique no sino para receber atualizações. Obrigado.